Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar? Irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a liturgia do 12º domingo do tempo comum. Depois de passarmos pelo período da Quaresma, por todas as celebrações pascais, encerrando agora com as duas solenidades de Pentecostes e da Santíssima Trindade, nós retomamos a vida ordinária da fé, ao cotidiano da fé, no tempo litúrgico que a Igreja nos ensina, o tempo comum. E o Evangelho que nós acabamos de ouvir é um trecho importante da relação de Jesus com os seus discípulos, e depois nós encontramos o primeiro anúncio da sua paixão, e no anúncio da paixão, Jesus dá os critérios para o seguimento. Então podemos dizer que o Evangelho de hoje poderia ser subdividido nessas duas partes. E agora nós retomaremos ao texto para tirar dele os ensinamentos, os conteúdos de fé que ele precisa nos ensinar nesta Eucaristia. Então te convido a retomar aí o texto do Evangelho, seja no seu folheto ou na sua Bíblia. Vamos tomar São Lucas, capítulo 9, versículo 18. Evangelho de hoje, capítulo 9, São Lucas, versículo 18. Acharam aí? Vamos ler juntos esse versículo? Certo dia, Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: força, igreja, quem diz o povo que eu sou? Vamos parar por aqui. No trecho da Escritura, esse que nós acabamos de ouvir, Pedro irá fazer uma confissão de fé diante da revelação de Jesus. Jesus
se revela, Jesus se mostra quem Ele é. E todos os grandes acontecimentos na vida de Jesus, daquilo que Ele iria fazer, ou daquilo que Ele iria permitir que as pessoas tivessem acesso diante do conteúdo da fé e da revelação de Deus através do rosto dele, sempre era antecedido pela oração. E foi por isso que Jesus começou o evangelho de hoje fazendo o quê? Rezando. Ele se retirou para um lugar à parte para rezar. E a oração permitia a Jesus uma íntima comunhão com o Pai, diante do grande acontecimento que Ele ia permitir com que os discípulos tivessem acesso. Quem Ele era, quem eu sou, vai ser a pergunta de Jesus. E aí nós poderíamos perguntar, como que esse trecho do Evangelho pode nos auxiliar no nosso cotidiano? Muitas vezes, nós precisamos também tomar decisões importantes na nossa vida. E o que acontece? Na maioria das vezes, nós não preparamos estes momentos com a vida de oração. Vocês já repararam isso? E pode ser que ao tomar as decisões que serão importantes na nossa vida, tomemos decisões erradas, porque é a oração que nos coloca numa íntima comunhão com o Pai, que nos possibilita nos encher com a graça do Espírito, para termos o verdadeiro discernimento das decisões que precisamos tomar. E foi esse o caminho de Jesus, e precisa ser esse o nosso caminho, porque senão muitas das nossas escolhas, muitas das nossas atitudes, como dizem os mais antigos, vão nos colocar os pés pelas mãos. E hoje o Evangelho nos possibilita também esse confronto com a nossa realidade. Jesus que se prepara na vida de oração para se revelar aos discípulos quem Ele era. E é interessante que a pergunta que Jesus faz aos discípulos nos ajuda a retomar lá no livro do Êxodo, quando Moisés tem ali a possibilidade de contemplar a sarça ardente. E aí o povo do Antigo Testamento queria saber o nome de Deus. E no momento que a sarça ardente não se consumia, qual é o nome de Deus que foi apresentado na Escritura? Eu sou. O nome de Deus no Antigo Testamento, eu sou. Agora, olha a pergunta de Jesus: quem diz o povo que eu sou? Retomamos aqui o Antigo Testamento, porque a Escritura não há separação. A Escritura é una. E o Deus que o povo do Antigo Testamento já buscava no decorrer da sua história, Deus que foi se manifestando, não é, progressivamente nesse caminho da revelação, e teve a sua plenitude em quem? Em Jesus. Mas os discípulos ainda não compreendiam este eu sou. E olha agora qual vai ser a resposta deles diante da pergunta. Retomemos o Evangelho, versículo 19. Olha o que está escrito no versículo 19. Vamos ler juntos? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Paremos aqui. Os discípulos ainda não compreendiam essa pergunta de Jesus na sua plenitude. E nós podemos correr este mesmo risco
Será que Jesus estava fazendo essa pergunta porque ele queria saber como estava a sua popularidade? Será que Jesus fazia essa pergunta para saber qual era a repercussão que ele estava tendo na vida das pessoas? Não. Jesus não faz essa pergunta por curiosidade, por popularidade, pelo contrário. Jesus faz esta pergunta porque ele se permite revelar quem é Deus. Aqui é o X da questão. Não é especulação, não é querer saber como que ele está na boca das pessoas. Pelo contrário, Jesus não trabalha com fofoca. Quem trabalha com fofoca somos nós. Jesus trabalha com os conteúdos de fé. Jesus trabalha com aquilo que é de Deus e que pode ser revelado a cada um de nós. E nós muitas vezes entramos na especulação, nos deixamos levar pela fofoca e temos uma relação superficial de quem é Jesus também na nossa vida. E é interessante as respostas. Não havia um senso comum. Uns dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias, outros dizem que és algum dos profetas. Então olha para vocês entenderem a confusão que havia em torno da figura de Jesus. Por que João Batista? Porque João Batista era o profeta mais recente, era aquele que gritava, né? Como uma voz do deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Outros já imaginavam que era Elias, que foi o profeta mais forte do Antigo Testamento. Ele pode ser Elias. Mas na verdade, Jesus não era João Batista, Jesus não era Elias, Jesus não era um dos profetas do Antigo Testamento, mas Jesus dava o cumprimento e realizava tudo aquilo que Elias disse, tudo aquilo que João Batista anunciou, tudo aquilo que foi predito pelos profetas. Jesus era muito mais do que um profeta. E diante desta pergunta, havia também um elemento que perpassava a história do povo de Israel, porque o povo de Deus, o povo do Antigo Testamento, eles esperavam um Messias, e na visão messiânica do povo de Israel, o Messias viria instaurar o reino de Davi, o Messias iria fazer com que as forças do Império Romano caíssem em Jerusalém, e o Messias iria instaurar uma nova ordem política em Israel. Então, olha que tipo de Messias que o povo esperava. Então, havia esta confusão na figura de Jesus, porque Jesus não veio para instaurar uma nova ordem política. Jesus não veio para desfrutar de um trono, de um poder real. E Jesus não veio com o objetivo de derrubar o Império Romano para que ele assumisse o poder político e temporal naquela época. Mas a obra de Jesus era muito maior do que esta. A obra de Jesus era resgatar o homem e a mulher na sua totalidade e devolvê-los novamente à comunhão com o Pai, porque o pecado havia rompido este elo, esta unidade entre a humanidade e Deus Pai. Então a obra de Jesus ia muito mais. Ela não era reduzida a uma dimensão temporal, a uma estrutura deste mundo, diante de uma lógica política. E agora, Jesus, vendo esta confusão, percebendo a diversidade das respostas, ele refaz novamente a pergunta.
Vamos agora para o texto. Pegue aí novamente o seu folheto. Vamos para o versículo 20, que é a chave de leitura desta primeira parte do Evangelho. Vamos ler juntos o versículo 20? Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Qual foi a resposta de Pedro? O Cristo de Deus. Preste atenção aqui agora. Jesus percebeu esta confusão e os discípulos repetiram a confusão. Agora Jesus refaz novamente a pergunta a eles, não mais querendo saber o que as pessoas dizem, mas Jesus agora quer saber o que os discípulos dizem. E para vós, quem eu sou? Esta pergunta de Jesus hoje é direcionada para você, hoje é direcionada para mim, hoje ela é direcionada para todos nós, porque muitas vezes nós temos um conhecimento de Jesus do senso comum. Eu sei que Jesus foi um personagem importante na história da humanidade, eu sei que Jesus fez muito bem por onde ele passou, eu sei que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, mas pode ser que a nossa relação com ele ainda esteja fria e distante, e o que nós sabemos sobre Jesus não é aquilo que eu experimento, mas é aquilo que os outros dizem quem é Jesus. E pode ser que a sua visão, que a sua mentalidade, que o seu conhecimento de Jesus não seja pela via da intimidade, pela via da experiência, mas seja por aquilo que as pessoas dizem quem é Jesus. E esta via não serve para Jesus. Ele percebeu que os seus discípulos estavam reproduzindo o que os outros diziam, e Jesus não se contentou com a resposta. E Jesus vai no X da questão. Agora eu quero saber para vocês quem eu sou. E quem vai ser o primeiro do grupo dos 12 a se levantar para responder? Pedro. O grupo tinha 12, mas quem responde? Pedro. E por que foi Pedro e não João, e não Tiago, e não um dos outros? Porque Pedro receberia a missão de Cristo para fundar a sua igreja. E a missão da igreja seria ajudar as pessoas e anunciar a todos os povos, raças, línguas e nações que Jesus é o nosso Cristo, que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador. Por isso Pedro assume esta missão e esta responsabilidade de ser a cabeça do grupo dos 12, o ponto de unidade. E depois ele se tornaria o primeiro Papa da igreja. E hoje Pedro para nós se chama Francisco. Nós percebemos nas redes sociais, nos meios de comunicação, quanta especulação sobre as falas do Papa Francisco. E hoje Pedro para nós se chama Francisco. Nós estamos na barca da igreja, e esta barca é conduzida por Cristo, e Cristo quis colocar Pedro à frente da sua barca, à frente da sua igreja. E nós não podemos alimentar ou permitir que nós divulguemos notícias e maldades que falam contra o nosso Papa Francisco, porque nós precisamos estar com a igreja, e a missão dela é anunciar o Cristo, é anunciar a sua salvação. E pode ser que o Papa Francisco tenha sido muito criticado
nesses nossos tempos, porque Ele tem trazido esta missão de uma maneira diferente, que é capaz de alcançar a vida das pessoas. E muitas vezes o mal se incomoda aonde chega o bem. E nós vamos entrando na linha da fofoca, vamos entrando na linha do fake news, e não averiguamos, e não conhecemos, e não lemos. Então é necessário que nós tenhamos também este senso crítico, porque a missão de Pedro à frente da igreja é para revelar que Jesus é o nosso Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é o enviado, que Ele é o Salvador. E é interessante que o Evangelho nos apontou que Jesus estava rezando. Então é a oração que possibilita aos discípulos a graça da compreensão para fazerem a experiência de Jesus na sua vida e saber quem Ele é. Por isso que no trecho do Evangelho de hoje, Jesus começou rezando, porque seria a oração de Jesus que permitiria aos discípulos a entrarem numa intimidade com Ele e fazer a experiência do seu amor para saber quem Ele é. Então, o conhecimento que você precisa de Jesus na sua vida, não é aquele que você obtém, de repente, lendo um livro que conta a história de Jesus, de um determinado autor, não. O verdadeiro conhecimento de quem é Jesus para você na sua vida, se dá pela via da oração e pela possibilidade que Ele te oferece, de que você faça uma experiência íntima com Ele no amor. E foi isso que nós celebrávamos no domingo passado, a solenidade da Santíssima Trindade. Só que muitas vezes nós utilizamos uma desculpa esfarrapada. Qual é essa desculpa? Padre, eu não tenho tempo para rezar. Já ouviram essa desculpa? Graças a Deus aqui senador Canedo não tem, porque todas as pessoas têm uma vida de oração assídua, não é? Participa dos sacramentos com constância, tem uma vida de fé intensa. Mas em outros lugares, nós ouvimos demais essa desculpa: minha vida é corrida, eu tenho minha casa, eu tenho meu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, e gasta tanto tempo com tranqueira, e não é capaz de tirar um tempinho do seu dia para a sua vida de oração pessoal, para a sua intimidade com o Senhor, para que você experimente quem Ele é, e o experimentando você saberá quem é Jesus. Então o Evangelho de hoje quer nos ensinar o seguinte: nós não podemos ter uma visão rasa, limitada, de um conhecimento superficial de quem é Jesus, mas o Evangelho de hoje quer nos possibilitar a graça de uma intimidade com Ele, que nos possibilita o maior presente que Ele poderia nos dar, a graça de saber quem é Jesus. O eu sou do Antigo Testamento, que era tão temido, que era velado, que não poderia ser dito nem o seu nome, agora se torna acessível a todos nós. Agora, nós vamos entrar na segunda parte do Evangelho, aonde Jesus vai anunciar a sua paixão e dará os critérios para os seus discípulos no seguimento a Ele. Então vamos retomar o texto do Evangelho, o versículo 22. Acharam aí? Vamos ler juntos o versículo 22. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Vamos parar aqui. Jesus
anuncia pela primeira vez a sua paixão. O Filho do Homem, um dos títulos que o Messias recebe na Escritura. O que vai acontecer com ele? Sofrer muito, ser rejeitado, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus já revela o segredo messiânico aos seus discípulos. Revelar que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias, que eu sou o enviado de Deus, aquele que daria ao povo a salvação de Deus, me pediria o quê? A rejeição, o sofrimento, a morte, mas no final, o Pai me honrará com a tua glória, com a tua ressurreição. Aqui nós temos a síntese do mistério da fé. Então, o que é o mistério da fé? É a vida de Jesus, passando pelo seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Aqui Jesus dá o centro do ensinamento, do conteúdo da fé aos seus discípulos. E por que Jesus fala do que ele vai sofrer? Porque se os discípulos estão dispostos a segui-lo, o caminho não será diferente. Agora olha o convite que ele faz aos discípulos no versículo 23. Volte lá no texto, olha o que está escrito lá. Vamos ler juntos o versículo 23? Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Vamos parar aqui. Hoje, muitas das novas seitas e igrejas ditas cristãs não pregam o Jesus do Evangelho. Porque o Jesus do Evangelho é aquele que sofre, é aquele que é rejeitado, é aquele que morre, é aquele que ressuscita. E fazendo esta experiência, ele chama os seus discípulos e dá a eles a liberdade. Se alguém me quer seguir, Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Ele dá a liberdade de escolha. Se alguém quer me seguir. Se a pessoa, na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, toma a decisão de seguir a Cristo, o que ela precisa fazer? 3 coisas: renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. 3 ações que compõem o discipulado, que compõem o seguimento a Jesus. E hoje essas novas seitas e essas novas igrejas não pregam um Jesus que foi rejeitado, que sofreu, que foi morto, mas pregam o Jesus que faz o milagre na sua vida na hora que você manda. Mas pregam um Jesus que não fala de renúncia, mas que fala de acúmulo de bens materiais. Não pregam mais um Jesus crucificado que fala de dor, porque hoje é a massagem no ego da pessoa, porque se ela está doente, vem aqui que você está curado, se você está pobre, vem aqui que você vai ficar rico, se você anda numa bicicletinha sem freio, vem aqui que você vai ter um carro importado. Já não pregam mais o Jesus do Evangelho. O Jesus que sofreu, o Jesus que foi rejeitado, o Jesus que foi crucificado, o Jesus que pede de nós renúncia, o Jesus que pede de nós a nossa cruz. Mas nós queremos um Jesus do século 21, um Jesus moderno, um Jesus high-tech, um Jesus capitalista, um Jesus econômico, um Jesus curandeiro, mas não queremos um Jesus do Evangelho. E a igreja de Jesus Cristo, edificada em Pedro, que confessou a fé no Cristo, o Filho de Deus vivo, é a igreja que preza e que prega e que se esforça para viver o Jesus do Evangelho.
E nós precisamos ter essa consciência, que a plenitude que nós buscamos interior, que a vida plena de realização que cada coração busca, e foi por isso que no salmo de hoje nós cantávamos: a minha alma tem sede de vós como a terra sedenta, ó meu Deus. Então o nosso coração, que é uma terra sedenta, e que tem essa sede de Deus, que é água viva, só será realizado a partir do momento que você se propõe a fazer o caminho do discipulado. Renúncia, tomar a cruz e seguir a Jesus. E eu queria pegar essas 3 ações que Jesus propõe ao discípulo para confrontar com a nossa realidade hoje. A primeira, renunciar a si mesmo. Hoje nós vivemos numa sociedade que é a sociedade do selfie. O que é o selfie? É a foto que eu faço de mim mesmo, não é assim? A realidade que nós vivemos hoje é da cultura do selfie. E por que a cultura do selfie cresceu e se propagou com tanta força? Porque hoje nós temos um grande apego à nossa imagem. Hoje nós temos um grande apego à nossa figura. Hoje nós temos um grande apego a nós mesmos. E não somos capazes de dar o primeiro passo, que é a renúncia que eu preciso fazer de mim mesmo para seguir a Cristo. Porque a partir do momento que eu fico apegado a mim, eu me coloco no lugar de Cristo. E aí, se eu me coloco no lugar de Cristo, Cristo não pode assumir o lugar de Messias, de Salvador e de Senhor na minha vida, porque eu não permito, porque eu ocupei o lugar que era dele. Então, a renúncia. Depois, tomar a sua cruz. Eu tenho dito a vocês em algumas pregações que um fator que tem chamado muito a minha atenção, o número de farmácias que se abrem a cada dia. Dê uma andada nesta avenida principal de Senador Canedo e conte quantas farmácias você encontra em cada esquina. Por quê? Porque a nossa cultura hoje é do anestésico. Deu uma dorzinha de cabeça, já corre para a farmácia e já se entope de remédio, porque o mundo de hoje diz para você que você não pode sentir nenhuma dor. Não é assim? E agora, quando Jesus fala, tome a sua cruz, a gente olha para a cruz de Jesus e já lembra de dor, de sofrimento. E eu não quero dor, eu não quero sofrimento. E eu quero dizer para vocês que tem situações que nós passamos na nossa vida, de cruz, de dor e de sofrimento, que não terá remédio na farmácia para tirar a dor. Vou repetir. Tem dores, sofrimentos e situações que nós passamos na vida, que a farmácia não dará remédio para estas dores. E o caminho do discipulado é para nos ensinar que em algumas dimensões da vida, a farmácia e o remédio não irão resolver. Mas se eu estou com a minha vida edificada em Cristo, se Ele ocupa o centro da minha vida e do meu coração, eu sei que na hora da dor e na hora da cruz, eu não terei remédio da farmácia, mas eu terei o bálsamo, o remédio que Ele, ao ser crucificado, derramou na cruz para aliviar as nossas dores, para sarar as nossas feridas e para nos dar o alívio diante das nossas angústias. Imagina compreender isso. Para o cristão que assume a sua cruz na hora da dor e do sofrimento, é Cristo o seu remédio.
É Cristo o seu bálsamo, é Cristo o seu antibiótico, que o fortalece, que o ajuda, que dá a graça de não vacilar, mas de permanecer no caminho, seguindo a Jesus. Terceiro critério, segui-lo. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Vocês já perceberam o quanto hoje as coisas são mais cômodas e acessíveis a nós, e o quanto nós estamos ficando preguiçosos? Antigamente, a gente levantava cedo e ia à padaria a pé para comprar o pão, não é? Hoje, para ir na padaria da esquina de casa, nós precisamos ir de carro. Por quê? Ter o carro é muito mais fácil, é muito mais rápido, a nossa desculpa sempre é a rapidez, não é? Mas nós vamos nos tornando um povo preguiçoso com tudo que vai fazer. Então esse exemplo aqui da padaria, do carro, é só para exemplificar. E por que o padre está falando isso? Porque o nosso comodismo, as comodidades que nós vamos permitindo entrar dentro da nossa vida e nosso coração, nos coloca numa zona de conforto, e esta zona de conforto nos impede de seguir a Jesus, porque seguimento significa movimento, significa desestabilizar-se, significa ir atrás de alguém, significa se movimentar, e hoje nós estamos virando o quê? Parasitas. Algum tempo atrás eu falei do sofá, né? Que antigamente existia nas lojas sofá só de 2 e 3 lugares. Hoje como é que são os sofás, gente? Vira cama, não é? Te coloca de cabeça para baixo, faz massagem, você deita para frente, para trás, não é? Tem gente que o sofá não cabe dentro da sala, de tão grande que é o sofá, na hora que abre, na hora que fecha, na hora que vira, não é assim? As nossas zonas de conforto, que vai nos parasitando, que vai nos parando, e nós já não temos mais o vigor de fazer o quê? De levantar a bunda do banco, de nos propor seguir a Cristo, e de fazermos este exercício, que é o exercício do discípulo. Jesus passou pela renúncia, se esvaziou de si mesmo, Jesus tomou a sua cruz e foi fiel até o fim, e Jesus foi ali autêntico no seguimento, na vontade do Pai, e o Pai o glorificou com a sua ressurreição. Aí de repente você pensa: padre, esse Jesus do Evangelho é muito complicado, porque ele me pede renúncia, ele me pede tomar a minha cruz, e ele me pede seguir a Ele. E se eu faço esse itinerário, qual será a consequência que eu terei na minha vida? O que vai acontecer comigo a partir do momento que eu tomo a decisão de fazer este itinerário do Evangelho? E aí Jesus encerra o trecho de hoje respondendo esta pergunta. Olha o versículo 24. Tome aí, versículo 24. Vamos ler juntos? Bem fortes. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Quero dizer para vocês que a matemática de Jesus é diferente da nossa matemática. Para ganhar precisa perder. A matemática de Deus é esta: compartilhar, dividir para multiplicar. E nós fazemos o contrário. Nós queremos só multiplicar para multiplicar
para multiplicar. Nós só queremos o acúmulo, a posse, o apego, os bens, e já não sabemos mais fazer esta experiência. Porque aquele que renunciar a si mesmo, aquele que tomar a sua cruz, e aquele que me seguir a cada dia, este vai ganhar, e este será salvo. Aqui está a promessa de Jesus para a sua vida. Na matemática de Jesus, se você faz o itinerário que Ele te propõe, você não terá perda, pelo contrário, você terá ganho. Mas o ganho que Ele te dá é um ganho tão grande, é tão amplo, é tão majestoso, é tão magnífico. Mas nós, com o nosso olhar reduzido, com o nosso coração apegado às coisas deste mundo, com a nossa visão materialista e de acumular, já não queremos mais o ganhar de Jesus, já não queremos mais a salvação de Jesus. Então as igrejas que mais arrebanham fiéis hoje, não são as igrejas que pregam a salvação de Jesus, já não são mais as igrejas que pregam a graça de seguir um Cristo que sofreu, que morreu, mas que ressuscitou. Mas as igrejas que mais crescem são aquelas que pregam bens materiais, são aquelas que pregam o acúmulo, são aquelas que dão testemunho de que depois que eu vim para cá, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e a minha vida mudou por causa destes bens, e não por causa da salvação de Jesus. E eu quero dizer para vocês, que tudo que é dessa dimensão material, da nossa vida imanente, vai passar, mais cedo ou mais tarde, e se não passar agora, passa na hora da nossa morte, porque para o caixão nós não podemos levar muita coisa, e da hora que é enterrado, nós não podemos levar absolutamente nada. E o que nós vamos levar? O que o Evangelho nos propõe, a nossa confissão de fé, o nosso amor a Jesus, o nosso desejo de uma vida junto dEle, que foi a nossa força quando nós estávamos fracos, porque a nossa cruz estava muito pesada. Foi a nossa experiência de amor, de saber que nós não estávamos sozinhos diante do nosso pé calejado, andando pelos caminhos dessa vida, mas que foi Ele que nos auxiliou, que diante das nossas feridas e das nossas dores, não foram os remédios deste mundo que nos salvaram ou que nos aliviaram, mas que foi o sangue dele derramado na cruz que se tornou o bálsamo, o remédio para sarar as nossas feridas abertas. E quando nós vamos fazendo esta experiência concreta do amor de Jesus em nós, nós não continuamos do mesmo jeito, nós nos tornamos uma nova criatura. E como nos diz a segunda leitura, somos filhos de Deus e filhos amados, e precisamos nos abrir cada vez mais para seguirmos a Jesus. Porque eu troco Jesus por tanta coisa. Eu troco Jesus pelas minhas amigas, eu troco Jesus pelo meu selfie, eu troco Jesus pela minha programação de final de semana, eu troco Jesus pelos meus filhos, eu troco Jesus pelo meu marido, eu troco Jesus pela minha esposa, e aí nós vamos vivendo esse povo vazio, que tem a carona bonita no selfie, no Instagram, no Facebook, mas quando abre o coração e quando vai falar da sua vida, há um oco aí dentro. Porque aonde não tem o Cristo como centro, não há alegria, não há felicidade, não há vida plena. E hoje nós devemos tomar esta decisão de nos abrirmos à graça de Cristo, e como Pedro dizer: Tu és o Cristo, Tu és o Santo, o Filho do Deus vivo, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Então agora, vamos pedir essa graça a Jesus. Deixe o seu folheto de lado, ou a sua Bíblia. Feche um minutinho os seus olhos. E apresente a Jesus agora tudo aquilo que você traz no seu coração. Pode ser que a sua experiência com Jesus
seja muito mais daquilo que os outros te disse do que aquilo que você experimentou no fundo do seu coração. Fala para Jesus nesta manhã: Senhor, dai-me a graça de fazer uma experiência profunda contigo, porque eu quero, como Pedro, confessar com a minha boca que Tu és o Cristo, que Tu és o meu Senhor, que Tu és o meu Salvador. Eu já não quero mais dizer sobre Ti só daquilo que eu ouvi dos outros, mas a partir de agora eu quero dizer quem és Tu, pela experiência que o Senhor me dará a graça de fazer nesta manhã, pela força dessa palavra. Quantas vezes, Jesus, eu Te abandonei? Quantas vezes, Jesus, eu Te troquei pelas pessoas, pelas coisas, pelas minhas ilusões, pelos meus sonhos, e permiti com que outras pessoas ocupassem o Teu lugar na minha vida. E hoje, Jesus, eu quero dizer o meu sim. Eu quero ouvir o Teu convite, que me diz: se alguém quer me seguir, eu quero ser esse alguém, Senhor. Eu quero Te seguir. Me ajuda, Jesus, a fazer as renúncias que me impedem de Te seguir. Quantas vezes, Jesus, eu também me coloquei como centro da minha vida. Então, como o Senhor me ensina hoje e me pede a renunciar a mim mesmo, me ajude, Jesus, a renunciar a mim mesmo, aquilo que foi colocado no Teu lugar, para que Tu ocupe o Teu lugar, o centro da minha vida, porque Tu és o meu Cristo, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Quantas vezes, Jesus, eu briguei com o Senhor por causa da minha cruz, eu não aceitei o meu sofrimento, a minha dor, eu busquei nos remédios deste mundo o alívio para saciar o meu coração, para amenizar a minha dor. Mas hoje eu quero Te dizer que Tu és o bálsamo, Senhor, que precisa ser derramado no meu coração. Tu és, Senhor, o remédio para as minhas feridas abertas. Tu és, Senhor, o antídoto, o antibiótico para as minhas infecções interiores, que muitas vezes não me deixa tomar a minha cruz. E eu sei, Senhor, que Tu estás comigo. Quantas vezes, Jesus, eu não quis Te seguir, porque a minha preguiça não deixou, porque a minha programação não deixou, porque as pessoas que estavam à minha volta foram mais atraentes a mim do que Tu, Senhor. Quantas pessoas já ajudaram e já serviram ao Senhor e se distanciaram, e vai percebendo que o buraco cada vez fica mais fundo no seu coração. Então, se você é uma dessas pessoas, diga para Jesus hoje, na sua oração: eu quero voltar, Jesus, eu quero Te seguir, eu quero Te amar de todo o meu coração, porque o Senhor me promete a salvação, o Senhor me promete a alegria que não terá fim, porque quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai ganhar. E de repente você está perdendo a sua vida com tanta tranqueira e você não vê fruto. Então hoje tome a decisão de se entregar a Jesus para ganhar a salvação
que somente Ele pode te dar. Quero te louvar.